Encontrou, diz amém? Se alguém não encontrou, te aguardo encontrar, né? Todos encontraram? Livro de Joel? Um hino muito, é um versículo, um capítulo muito conhecido, mas eu acredito que Deus vai estar falando conosco nessa noite, amém? Quero que você preste muita atenção no que o Espírito Santo tem para falar conosco e quero que você fique atento que Deus já está falando através dos louvores, Deus está falando através da palavra e Deus tem mais algo a ser derramado nessa noite, amém? Livro, segundo escreveu o profeta Joel, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: tocai a buzina em e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre a tua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, nos dê entendimento da sua palavra nessa noite, que nós venhamos despertar, ó Deus, nessa noite, que nós venhamos nos revestir da tua palavra nessa noite, Espírito Santo. Pai, que o Senhor venha falar conosco por intermédio da tua palavra. Desperta a tua igreja, Espírito Santo. Tocai a trombeta e a buzina em Sião. O Senhor está te trazendo despertar ao teu povo, porque o teu povo, meu Pai, muitas igrejas têm dormido diante da tua palavra. E o Senhor vem despertar e acordar aqueles que ainda dormem, aqueles que ainda estão na disciplina, na dispensação do Senhor. O Senhor vem trazer um despertar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Quero que você entenda algo nessa noite. O profeta Joel, ele vai escrever um texto aqui. Antes de chegar ao capítulo número 2, eu quero trazer uma reflexão aqui ao capítulo número 1. Joel vai dizer, Joel capítulo número 1, verso 1 vai dizer: a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. E aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? O entendimento que eu tenho dessa palavra, que o profeta Joel, ele começa a trazer o despertar do povo. E Deus, em momentos de dificuldades, em momentos de aflições, Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai levantar um profeta. Deus sempre vai levantar uma voz para que venha falar do amor dele e da justiça dele. Nós percebemos que o capítulo número 1, do verso 1 até o verso número 4, Joel ele vai nos trazer aqui à memória as pragas do Egito. Ele vai dizer que a lagarta, os gafanhotos vieram e destruiu tudo o que havia de plantação, destruiu tudo o que havia de bom e do melhor, da lavoura, da colheita, do trigo. Aqui Joel está trazendo a memória ao povo de Israel que virão tempos difíceis. E Joel está falando aqui do passado, algo que passou. Está trazendo a reflexão do povo que o Deus é um Deus de justiça, é um Deus que Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Se nós desviarmos do caminho do Senhor, em vez de adquirirmos bênção, iremos trazer o quê? Maldição. E aqui ele começa a nos colocar para pensar, porque há um momento na nossa vida que nós estamos tranquilos demais.
Há momentos na nossa vida que a gente está numa paz muito grande. E a igreja, principalmente aqui no Brasil, na região em que nós estamos, está em paz. Está tendo alguma guerra por aqui? Está tendo alguma guerra por aqui, lá? Aqui nós estamos vendo bem, sim ou não? Só que isso não é algo para nós ficarmos relaxados. Quando nos relaxamos demais, nos ficamos tranquilos demais, é onde o inimigo tem operado. Em um momento de relaxamento espiritual, é onde nós estamos deixando brechas que o inimigo tem tentado entrar. Ele tem conseguido entrar dentro das igrejas, principalmente das igrejas que estão valorizando mais o financeiro, mais o dinheiro. E nós estamos entendendo que os cultos não eram como antigamente. Eu não sei você, ou você tinha alguém que era crente antes de você, o seu avô, a sua avó. Eu lembro que minha avó me falava que os cultos eram totalmente diferentes. E eu cresci nessa geração. E eu sempre falo isso, trazendo a reflexão aqui para vocês. Eu via os templos sendo fechados mais cedo. A igreja tinha os momentos de oração. Hoje a gente está vendo mais ciclos de oração. Tem ciclos de oração mais? Antigamente não tinha ciclo de oração. As irmãs que gostavam de orar tiravam um período de tempo de oração, orava para o pastor, orava para os membros, orava para a igreja. E quando chegávamos no culto, o ambiente do culto era totalmente diferente, sim ou não? Tinha uma unção, uma glória, algo diferente. Parecia que o céu misturava com a terra e a terra misturava com o céu. O culto tinha cura, tinha renovo, tinha manifestação do Espírito Santo, tinha glória de Deus, tinha presença do Espírito Santo. Às vezes Deus usava alguém que não sabia nem ler nem escrever, e a pessoa olhava para a Bíblia e Deus entregava a revelação. Aí eu fico pensando, esses tempos eu estava analisando, Senhor, será que isso vai voltar? Ou será que isso só ficou no passado? A gente via tantas curas, tantos milagres, tantas transformações. Pessoas chegavam doentes, saíam curadas. Pessoas chegavam aqui com a vida totalmente destruída, saíam daqui com uma mentalidade totalmente diferente. Chegava com o casamento destruído. Eu vou chegar em casa, vou terminar meu casamento, que eu não aguento mais. Chegava na igreja, Deus tinha uma palavra, Deus tinha uma revelação, e a pessoa voltava e reconciliava com o marido, e o casamento era unido de novo. Tinha essas coisas. Eu lembro que demônios se manifestavam. Se os obreiros não se consagrassem, irmão, o negócio pegava. Eu lembro que os cultos, as crianças ficavam horrorizadas. O negócio pegava mesmo, o trem era feio mesmo. Antigamente era assim. Mas hoje está tudo tranquilo, tudo light. Estamos num evangelho light demais. Estamos num evangelho muito tranquilo demais. E ainda mais agora os coaches pregando. Relaxou mais ainda. É no relaxamento espiritual que o inimigo tem tentado entrar e tem conseguido entrar. Então Deus levanta Joel. Deus levanta Joel para começar a refletir o povo. Que antigamente tinha lutas, tinha dificuldades, mas Deus livrou o povo com um braço forte. Deus não veio para destruir a terra, Ele veio para trazer paz, fartura, alegria. Mas há momentos de dificuldades que nós enfrentamos, que Deus permite certo tipo de coisa acontecer na nossa vida. Você que está ouvindo aí, você que está muito bom a sua vida, toma cuidado. Quando está tudo bem demais, toma cuidado, que algo o inimigo tem planejado, e ele tem tentado entrar nas igrejas, e muitas vezes ele tem conseguido. Sabe aquela falsa paz? Nossa, eu estou tão bem, tão tranquilo, está tudo dando certo, estou pagando minhas dívidas, né? Eu estou indo para a igreja uma vez, 2 vezes por semana, está tudo bem. Quando está bem demais, você relaxa demais. Você não ora mais como ora antigamente. Você não se consagra para quê? Está tudo bem.
Eu vou orar 1 hora para quê? Eu oro 5, 10 minutinhos, está tudo bem. Só agradeça a Deus pelo dia. Eu já fiz a minha parte. Eu já li o versículo da Bíblia, já fiz o meu devocional com Deus. Está tudo certo. Está tudo bem. É assim que nós pensamos? Se Jesus voltar, eu vou subir. Será que Jesus voltar hoje você sobe? Será que se o Espírito Santo vier hoje, ele vai achar a morada? Ele vai achar lugar? Porque Jesus vai dizer que a gente tem que fazer o que antes de orar? O que Jesus fala? É só orar? O que ele fala? Já viu quando você convida alguém que não conhece Jesus? Ele sabe que tem uma igreja aqui, não sabe? Quem aqui já convidou alguém? Fala, não, já sei onde tem a igreja lá. Levanta a mão, você que já convidou alguém. Fala, não, eu sei onde é a igreja ali. Ele conhece a igreja, conhece os cultos, conhece o cronograma do culto, conhece como que funciona o culto. Tem o louvor, depois tem a palavra, depois tem, né, as ofertas, tem o dízimo. Todo mundo sabe, todo mundo conhece os hinos da harpa, todo mundo conhece os louvores que estão sendo cantados. Mas o que é a diferença? A pessoa conhece, mas não tem compromisso. Elas conhecem como funciona o culto, mas não tem a vontade, o desejo de chegar aqui, sacrificar a sua carne, sacrificar os seus desejos e fazer a vontade do Senhor. Estamos vendo um acomodismo muito grande. E quando começa a acomodar demais, Deus começa a apertar a corda. E aqui o Senhor começa a apertar o povo. Porque os cultos não eram como antigamente mais. Não tinha mais palavra. O culto começou a ter mais palavra. O culto virou um entretenimento. Aquele que tem mais dinheiro tem mais destaque. O povo não está vindo mais para o culto porque tem a live hoje. O culto é filmado. Para que eu vou lá no culto amanhã? Vai ser baixado o culto, eu vou ver o culto aqui na minha casa. Mas a experiência, a presença de Deus que está aqui, você não vai ter lá na sua casa. Não é a mesma coisa. O que você sente aqui, você não sente lá. O que você vê aqui, você não vê lá. Não é diferente? Você que vem no culto hoje, quando você escuta o culto amanhã, é diferente? Quando você está aqui? Mas, irmãos, os cultos começou a ser um entretenimento. E Jó começa a falar para o povo: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Capítulo 1, Joel faz uma reflexão. Ele diz: o culto está muito tranquilo. Não é mais um culto, é um entretenimento. Deus não está mais presente nos cultos. Deus não fala mais nos cultos. Não sentimos com tanta convicção a presença de Deus como sentimos antigamente. Aí Joel vai dizer: o que mudou? O que mudou dos tempos para cá? Deus mudou? Pergunta para a igreja: Deus mudou? O que mudou? O que a Bíblia diz? Ele é o mesmo homem, hoje, e será? E será? Aí o profeta vai dizer: a gente orava como a gente orava antigamente? A gente ora como a gente orava antigamente? Hoje é uma luta para você orar 1 hora. Pastor, por que a gente não ora como a gente ora antigamente? Porque a gente não passava tanta luta, tanta dificuldade igual a gente passava antes. Quanto mais luta, mais dificuldade você passa, mais você ora. Mais a sua busca é maior, mais a sua entrega é maior. Aí, por isso que tem gente que não sai da luta. Porque onde que Deus dá uma treva, a pessoa relaxa. Sabia? Aí se pergunta: o que é a luta que eu estou passando hoje? Deus está falando para você: quanto mais luta você passa, mais você me busca. Quanto mais luta você passa, mais você se entrega para mim. Quanto mais luta você passa, mais você se consagra, mais você volta para a palavra, mais você volta para a oração, mais você volta para o secreto de Deus. Há um relaxamento grande hoje. Os crentes ficam colados demais, né? Deus dá recado difícil, ninguém quer dar recado difícil, só quer dar recado de bênção, só quer dar recado de glória. Mas Deus manda falar assim: conserta. Fala para alguém, se alguém tem coragem de dizer conserta para aquela pessoa. Se Deus te mostrar, você vai falar? Se Deus te mostrar, fala para aquela pessoa sair do pecado, você vai falar? Você vai ser homem ou mulher de Deus e abrir a sua boca e falar: conserta, põe em ordem a tua casa. Você vai ter propriedade para falar isso? Você vai falar: gente, será que é a minha carne? Será que é o diabo que está falando isso no meu ouvido? Ou será que é Deus?
Será que é o Espírito Santo que está falando para mim consertar? A gente, a mulher é crente, a mulher é de oração. Como que eu vou falar para a mulher consertar? A mulher conhece a Bíblia mais do que eu. Se Deus falar, usar você, você vai conseguir falar isso? Ou você vai guardar para você? Não, isso não é Deus não. Isso é o diabo. Isso não é Deus. Olha aqui. A partir do capítulo número 2. Antes de chegar no capítulo número 2, do versículo número 4 até o versículo número 12, Joel está falando de uma seca, de uma destruição que o povo passou. Do versículo número 4 até o versículo número 12, Joel está se referindo a uma destruição que Deus vai destruir. Deus vai trazer seca sobre a terra, não vai ter mais lavoura, você vai plantar, não vai colher. O povo vai passar fome, o povo vai passar dificuldade, porque não se voltou para o Senhor. Porque quem traz a prosperidade na nossa vida, quem traz a fartura para nós, é o Espírito Santo de Deus. Quem sustenta a tua casa é o Espírito Santo de Deus. Mas você vai falar assim: uai, pastor, mas quem trabalha lá é eu que trabalho, ganho meu salário e põe o pão sobre a mesa. Mas quem dá força para você trabalhar? Quem coloca você de pé todo dia? Quem faz você levantar cedo? Quem te dá saúde? Quem te dá força é o Espírito Santo. Não é você, é Deus. Se não for Deus na tua causa, irmão, você não acorda nem amanhã com saúde. Você não consegue nem levantar da cama, se não for a permissão do Senhor. Se Deus não permitir que você não acorde amanhã, você não acorda amanhã. Quem é você para desafiar Deus? Só que nós, às vezes, irmão, nós somos tão... Eu acho que ainda falta alguma coisa na nossa mente que a gente tenta desafiar Deus. Aí, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Capítulo 2, verso 1. Tocai a buzina em Sião. O que significa Sião? Alguém sabe? Todas as vezes que eu falar Sião, significa a nova. Sião significa Jerusalém, ou Israel, que é o povo de Deus. Sião é o povo de... Tocai a buzina em e clamar em alta voz. Aqui está falando para quem é desviado? Aqui está falando para quem não é da igreja? Aqui está falando para o povo em Sião. Quem que é o povo de Sião aqui? Quem que é o povo de Sião aqui? Deus está falando para vocês. Deus está falando para nós aqui. Tocai a buzina. O que Deus está falando? Desperta, igreja minha. Porque vocês estão vivendo um acomodismo espiritual, estão relaxados. E Deus me trouxe aqui para trazer algo diferente nessa noite. O profeta Joel, no versículo de número, capítulo 1, verso 13, ele vai dizer que o povo tem que se voltar a Deus. Joel vai dizer que os sacerdotes se voltem para Deus, se voltem para o altar de Deus, se voltem para o ministro do Senhor. E o versículo número 14, ele vai dizer: santificai um jejum e apregoai um dia de proibição. Joel está clamando ao povo e dizendo aos sacerdotes e aos profetas: vamos voltar de novo à essência de Deus, vamos voltar de novo ao primeiro amor, vamos voltar a orar, vamos voltar a santificar, vamos voltar a tirar um dia para Deus. Vamos voltar às mensagens, vamos voltar a pregar a verdade. O culto não é mais um entretenimento, o culto é algo sério. Paulo vai dizer que nós devemos prestar um culto racional a Deus. E Jesus vai dizer: onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou no meio deles. No Antigo Testamento, voltando aqui um pouquinho, sabe quantas pessoas era necessário para ter um culto? Era cerca de 10 pessoas. Se não tivesse 10 pessoas, não tinha culto. Sabia disso? Se 10 rabinos não tivessem um templo, as portas do templo eram fechadas. Se não tivesse 10 pessoas para cultuar a Deus, o templo era fechado. Aí Jesus vem no Novo Testamento, Nova Aliança, e fala: aonde tiverem 2, ali eu estou no meio deles. Por que 2 ou 3? Tem que ter concordância. Tudo Deus vai dizer, Jesus vai dizer: tudo que 2 ligar acerca de qualquer coisa na terra é ligado. É Jesus dizendo para nós: eu não preciso de muita gente, eu preciso de pouca gente, mas que está ligado na terra e vai ser ligado no céu.
10 pessoas é muita gente, mas 10 pessoas sem qualidade não é nada. Pouca gente com muita qualidade, Deus gosta. Uma multidão perdeu para 300, porque os 300 estavam alinhados com Deus, e Deus deu vitória, usando Gideão. Então Deus não quer muita gente, Deus não quer uma multidão, Deus quer pouca gente, mas com qualidade de adoradores. Aí Joel vai dizer no versículo de número 19: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Joel está dizendo: Senhor, eu estou clamando ao Senhor, eu quero me consertar contigo. Conserta o povo, porque se nós não consertarmos com o Senhor, não vai ter fruto, não vai ter alimento, não vai ter comida, não vai ter nada, porque é o Senhor que nos dá o alimento, é o Senhor que traz o fruto, é o Senhor que traz a prosperidade, é o Senhor que traz a bonança. Se Deus, irmão, não estiver na tua casa, você não prospera, você não rompe barreira, você não frutifica, você não multiplica, você vai continuar sendo a mesma coisa, você nunca vai romper barreiras. Versículo, capítulo 2, entrando aqui, Deus começa a falar: tocai a buzina em Sião. Deus está falando para o profeta Joel: abre a tua boca e começa a falar para o meu povo se consertar diante de mim. Preste atenção aqui, irmãos. Quem aqui lembra de Abraão? Levante a mão. Quando Isaac nasceu o filho da promessa. Meu filho nasceu. Só você vai lá no livro de Gênesis. Quando Abraão nasce, Abraão não levanta mais altar. Sabe o que Abraão faz? Levanta banquete, chama o povo, vamos assar um churrasco, vamos assar uma carne aqui em casa. Só tem banquete, não tem altar mais. Abraão para de falar com Deus, ele começa a se relaxar. Estou dando um exemplo de Abraão para você entender onde eu quero chegar, para a mensagem ficar mais clara para você. Quando você está bem demais, você ora. Enquanto Isaac não nascia, Abraão levantava altar, Abraão levantava sacrifício, Abraão orava, Abraão falava com Deus todos os dias, Abraão tinha um devocional com Deus. Mas quando Isaac nasce, o filho da promessa nasce, o tão esperado nasce, Abraão para de sacrificar, para de levantar altar, para de falar com Deus, porque ele está vivendo a promessa. Mas ele esquece que o dono da promessa está ali, vivo, querendo ouvir ele falar, querendo ouvir ele orar. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Eu tenho saudade de quando você falava comigo nas madrugadas, levantava jejum, levantava altares, levantava sacrifício ao Senhor. Deus tem saudade de você. A partir de mim, escute. Deus não queria Abraão, Deus não queria Isaac. Por que Deus é forçado a fazer coisas que Ele não quer fazer? Por causa de nós, por causa das nossas decisões. Deus é forçado a permitir coisas acontecerem na nossa vida, sabia disso? Como Abraão não busca mais a Deus, aí Deus fala assim: Abraão, não é Abraão que fala com Deus, é Deus que fala com Abraão: Abraão, pega o teu filho, leva no monte e sacrifica a mim. Deus é forçado a fazer coisas que Ele não quer fazer, porque Ele nos ama, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que nós estejamos na presença dEle. E quando Ele entrega algo para nós muito grande, nós esquecemos do Senhor, esquecemos de buscá-lo e adorá-lo. E Deus levanta Abraão, mas Deus não queria Isaac. O que Deus queria? Deus não queria Isaac, Ele queria Abraão na presença dEle. Quando Deus fala com Abraão e quer o filho dele, Abraão começa a lembrar de tudo que ele passou para ter Isaac. Quem é que lembra de Moisés? Moisés foge para Midian. Moisés, com 40 anos, foge para Midian. Chega lá, constitui família. Tem 2 filhos, casa com Zípora. É pastor de ovelhas, começa a cuidar do povo. Tem um sogro Jetro, o melhor sogro, sábio, inteligente.
De 40 anos até 80 anos, Moisés vive e mora em Midian. Estava tudo bem com a vida de Moisés, não estava? Tinha 2 filhos, estava casado, estava tudo bem, estava tudo certinho. Só que Deus fala com Moisés através de uma sarça. Fala: Moisés, você tem que voltar para trás. Tem um negócio que você deixou lá atrás, mas tem que resolver. Estava tudo bem na vida de Moisés, estava tudo tranquilo. Mas Deus decide fazer ele voltar para trás. Isso é outra pregação, outra mensagem. Mas Deus chama Moisés com 80 anos. Quem que lembra de Elias? Nosso evangelista trouxe uma mensagem forte de Elias, né, Lara? Onde que Elias estava? No rio? Rio Querite. Lembra da mensagem que eu falo? Levanta a mão, quem lembra? Seja verdadeiro, você está na igreja. Quem lembra, levanta a mão. Qual que é o nome do rio? Qual é o nome do rio, mano? A mãe falou: não estava no culto. Qual que é o nome do rio? Querite. É porque ela fala assim: ai, pastor, esses nomes difíceis eu não dou conta. Aí começa a pensar, tá certo. Rio Querite. Aí escuta. Ele pega e fala assim: ó, a partir da minha palavra não vai chover mais. Aí Deus manda ele lá para a caverna. Fica lá, tomando água do rio e sendo alimentado. Deus, pode ler, lê na Bíblia lá. Lê na Bíblia se no momento em que Deus começa a zelar do profeta, se ele fala com Deus, se ele ora. Se Deus falasse, ele mostra na Bíblia. No momento em que Deus começa a sustentar o profeta, ele começa a tomar água do rio, começa a comer dos corpos que trazia a carne para ele. Ele não fala mais com Deus. O que o rio faz? O rio só secou porque o profeta parou de falar com Deus, não o rio secado. Está vendo como é que Deus é forçado a trazer você luta e dificuldade? Porque quando você está bem demais, você não fala mais com Deus. Começa a pensar: e aí, Deus, a partir de hoje, começa a falar com o Senhor. Por isso que eu estou nessa luta, por isso que eu não saio dessa luta. Já tem gente que não sai da luta. Tem gente que não sai do loop, fica naquele mesmo problema. É porque não fala mais com Deus, meu irmão. Volta a falar com Deus que o problema sai, que a dificuldade vai embora. Aí Elias para de falar com Deus, o rio seca. Quem fala com o profeta? Elias? Não, Deus. Sempre é Deus que vai falar. Todos os exemplos que eu dei, Deus que fala. E quando a gente está bem demais, a gente esquece, parece que a gente esquece de Deus. Olha para você ver, 3 grandes homens de Deus, eu dei um exemplo: Elias, Moisés e Abraão. Será que nós chegamos no pé dos 3? Se os 3 estavam na vida boa, esqueceram de falar com Deus, quanto mais nós, que é muito mais fraco do que eles, somos menores do que eles. Eu falei de 3 pilares, 3 grandes profetas do Antigo Testamento, homens que tinham intimidade com Deus. Vamos colocar só um deles. Vamos colocar Moisés, falava com Deus face a face. Elias, um homem que não morreu, Deus levou na carruagem. Quem é Elias? Quem somos nós perto de Elias? O homem esqueceu de falar com Deus, não falava com Deus na bonança. Nós vamos falar com Deus, meu irmão? Ah, se fosse eu falava não. Fala heresia, não, você não falava com Deus. Escuta, versículo número 2. De dia, vamos ler, de trevas e de tristeza, dias de nuvens espessas como alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual deste o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em escuta, esse capítulo aqui significa uma coisa. Ele descreve que o povo é grande. Olha aqui, de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas expressa, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Aqui, irmão, não é Deus não, aqui é o inimigo. Quando a igreja está relaxada demais, Deus levanta alguém para falar.
E sabe o que Deus lembra de nós? Eu falei de povo que estava tranquilo, não é isso? Deus levanta o profeta e Deus começa a falar assim: profeta, fala do inimigo, fala que o inimigo está chegando e como grande é o inimigo que o povo vai ter que enfrentar. Escute aqui, preste atenção, quero fazer uma reflexão aqui com você. A gente está vendo a mídia, tá? Quem que está acompanhando aqui os noticiários? Está tendo uma guerra, tá? Está tendo um rumor de guerra? Está tendo terremoto? Está tendo fome em alguns lugares? Está tendo sede em alguns lugares? Escuta, o inimigo, o nosso inimigo, ele é pequeno ou ele é grande? Ele vai vir fraco ou vai vir com força? Ele vai vir devagar ou vai vir veloz? Ele está parado ou está movimentando? Aí Deus fala assim: ô igreja, o inimigo está vindo, o inimigo está chegando, e o inimigo é forte, o inimigo é poderoso. Joel está dizendo no versículo número 2: como a alva é espalhada sobre os montes, o povo é grande e poderoso, qual deste tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. O profeta está dizendo que o inimigo está vindo forte, o inimigo está vindo com força, e o inimigo é forte e poderoso. E tem gente que está brincando, tem gente que chega no culto: ah, mas é muito fraco, era melhor estar na minha casa vendo Netflix, era na minha casa vendo aquela série. E essa série que você está vendo vai te garantir a salvação? E essa série que você está vendo, esse negócio que você está vendo, essa tranquilidade que você está vendo, essa paz que você está vivendo, vai te dar a sua salvação? Vai? Deus quer que nós havemos um despertar do povo. Deus está chamando você para despertar nessa noite. E Deus está falando que o inimigo vai vir para abalar. O inimigo vai vir com força. E ele vai abalar aqui, ó, dias de trevas e tristeza. Olha aqui, irmão, quero que você preste atenção no negócio. Está vendo que tudo está subindo? Está vendo que tudo está subindo? Tudo é propósito de Deus, sabia? Antigamente, com R$1 você comprava muito pão, não comprava? Hoje, como é que é? Hoje, com R$1 você compra o quê? Você compra um pão hoje com R$10? Com R$1? Compra não? E o café? Levanta a mão que gosta de tomar café aí. Qual que é o melhor, qual que é o preço mais barato do café hoje? Fala aí. R$32 qualquer um, o mal tá ligado aí no negócio. Qualquer lá no preço? R$22, R$24 o mais barato, né? Irmão, R$22 é muito ou pouco dinheiro? Um café só. É muito dinheiro? Para você ganhar R$20 é rápido? É rapidinho você ganha dinheiro? Então o inimigo está vindo para destruir, para trazer tristeza. O inimigo tem se movimentado. O inimigo tem feito coisas muito grandes. Olha aqui, preste atenção. Olha o versículo número 3. Diante dele um fogo que consome, e atrás dele uma chama. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada ali escapará. Deixa eu te falar um negócio. Você sabe que o inimigo da nossa alma, ele é organizado? Você sabe que o inimigo é organizado? O Joel está dizendo que ele vai vir com barulho. Ele vai vir com quê? Barulho. Ele vai ser rápido. Ele vai ser organizado. Ele vai estar preparado para o combate. Ele vai causar medo. Ele vai ser valente. E vai ser salteador. Olha tantas características que eu falei aqui do nosso inimigo. Você sabia que a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas é mais organizado que os filhos da luz? Como é que aquele negócio que está tendo lá perto de casa? Bom, eu estava vindo para o culto, você vê tanta gente andando e na pedra de lá até a Trindade. Dá quantos? 22 quilômetros? 22 km? É isso? 22 km. Irmão, é muita gente. É pouco ou é muita gente? Olha o que o inimigo está fazendo. Aí chega no culto, o diabo não quer mais você com
evangelho totalmente diferente do evangelho da palavra. O diabo pega a Bíblia e distorce ela. Arraiar dos crentes, menino lota. Agora, gente, vamos falar alguma coisa bem sincera aqui. Esse trem de Deus não é esse negócio aí? Forró dos crentes, tem isso? Na Bíblia tem isso? Arraiar dos crentes, forró dos crentes. Encontro, arrume o seu date cristão. A mulher chega. Mano, tem esse negócio. A igreja arruma um encontro para você. A menina é solteira, esse aqui é o nome de Deus. Você vai ter um date com ele. O que é um date, pastor? Um encontro. Olha como é que as coisas estão evoluídas. Gente, irmão é da igreja, irmão é crente. A menina é cristã, solteira, vai dar certo. Aí tem um forró, tudo é da igreja. Aí tem um carnaval, aí tem lá. Como é que é o nome dos negócios lá do carnaval? Tem? Os blocos, isso, o bloco cristão, bloco dos crentes. Aí está começando a inundar esses negócios aqui, não, o povo vai ou não vai? Lota ou não lota? Lota ou não lota? Tem até ingresso para você pagar. Você vê, a igreja é de Deus, você tem que pagar para entrar, e você tem que pagar para comer. Tudo que vai ser recarregado é para a obra do Senhor, dos missionários. Irmão, ainda tem esse negócio aí. E o povo vai, irmão. O povo gosta desses trem. Gosta ou não gosta? Agora eu falo assim, meus irmãos, vamos amanhã para o ciclo de oração. Vai alguém? A mamãe vai ter vigília só de oração. Vai? Mas fala assim, vai ter um cantor famoso que vai chegar lá e vai pregar na igreja. Volta a igreja, volta. Fala assim, o João Trovão vai vir aqui, mano, não cabe gente, viu? Esse cara não cabe. Não cabe. O verso 3, o profeta está dizendo que Deus, ele é o quê? Perfeito. Só que a igreja não está fazendo nada. A igreja não está evangelizando mais. A igreja não está orando, não tem que orar mais. A igreja não está jejuando, não tem que jejuar mais. A igreja não está estimulando ninguém a orar. Mas outras igrejas, essa consegue, essa está fazendo, tá? Pelo menos eu estou aqui. Primeiro eu chego mais cedo. Mas hoje eu fiquei triste. Falei para o pastor hoje. Tinha pouca gente. Já está cheia a igreja aqui para orar. Orar pelo menos meia hora. Você não consegue orar meia hora? Aí, irmãos, o fogo que consome. O inimigo é organizado, não falei? Aí tudo que Deus faz é perfeito. Só que a igreja não está fazendo nada. Aí o inimigo passa e deixa o quê? Para trás. Destruição. Sabe quando alguém é crente? Quer saber se alguém é crente? Quem quer saber? Quando ele está passando a luta. Se ele vai permanecer ou você vai virar folha. Se ele vai ficar firme ou você vai desviar. Quer saber se o irmão é crente? Quer testar ele se ele é crente? Vê como que ele passa a luta. Olha para ele ver como que ele passa a dificuldade. Se ele vai murmurar, se ele vai falar mal de Deus, se ele vai amaldiçoar Deus, se ele vai permanecer fiel ao Senhor. Aí você vai ver se o irmão é crente. É isso que o diabo tem feito. O diabo, irmão, ele está introduzindo heresia na igreja. E o povo está aceitando esses negócios. Já falei isso várias vezes. O diabo ele é tão astuto que as pessoas que pregam a palavra, os falsos mestres, falsos profetas, conhecem mais a Bíblia que os crentes. E como que eles acham os versículos que distorcem tão bem? Que se eu não fosse crente, se eu não fosse pastor, eu acreditava nesse pastor. Gente, eu estou acreditando nesse homem. E o alvo hoje, sabe quem é? Quem é pai e mãe que levanta a mão? Olha para suas filhas aí. O alvo hoje do inimigo é esse. Aí nas escolas fala assim, vai ter um banheiro no unissex. Homem e mulher podem usar. Tá tudo certo. Se você chegar a ser mãe, se você quiser adotar, pode. Dentro da escola está ensinando. Se você quiser trocar de sexo, pode. Dentro das escolas. Está falando isso ou não está? Tem pregado isso ou não está?
que a mãe e o pai têm que fazer? Ensinar a palavra. Eu como pastor, a pastora como pastor, nós temos que ensinar vocês que tempos difíceis vão vir. Tempos difíceis vão chegar na igreja. E nós temos que preparar vocês para o tempo que vai chegar. Você pai, você mãe, ensine o teu filho no caminho que ele deve andar. Explica para ele, comece a falar para ele a partir de hoje. Não deixa o mundo falar não, tá? Que se o mundo fala primeiro que o pai e a mãe, as crianças vão acreditar mais no mundo que no pai e na mãe. Porque os falsos profetas, eles têm um linguajar tão bonito, tão sofisticado, tão elegante, chama tanta atenção do povo, que o povo está acreditando, meu irmão. O povo está aceitando isso dentro da igreja. O pai e a mãe começam a ensinar teu filho, começa a preparar o teu filho, porque o inimigo é forte, o inimigo é grande, o inimigo é poderoso. Não vai achando que o diabo é fraco não, viu? Porque já está trabalhando, já tem muito tempo. Quanto tempo você não vê um diabo manifestar? Em muito tempo ou pouco? Meses, semanas ou anos? Começar lá a dar uma manifestada aqui, né? O povo ficar com medo pelo menos, né? Tem que começar a orar aqui, Deus vai manifestar aqui. E é bravo, quero ver o bicho bravo. Rosnando, cadeira voando. Mas pelo menos eu devo ficar pelo menos mais crente. Meu irmão. E falar assim, vou matar ela, acabar com ela. Tem que ser, irmão. Que o povo está tranquilo demais. Ah não, Jesus já morreu por nós. Olha para vocês verem. Eles é a língua tão macia, tão aveludada, fala tão bem, que fala assim, meus irmãos, vocês não precisam orar mais. Aquela voz mansa, né? E Jesus, vocês já orou por nós. O povo quer isso. Vocês não precisam tomar ceia mais. A ceia é só quando Jesus veio. Não tem ceia mais não. Aí essa semana, uns dias para cá, eu escutei que todo mundo pode tomar ceia. Não precisa batizar mais não. Não precisa batizar mais. Todo mundo pode tomar ceia sem batizar. Prova isso na Bíblia. Prova esse negócio na Bíblia. Que Jesus falou assim: aquele que não crê e não for batizado não será salvo. Para me batizar eu tenho que crer. Para me batizar eu tenho que renunciar. Para me batizar eu tenho que me arrepender. Para me batizar eu tenho que me converter. Aí depois que eu batizo, aí eu posso participar da ceia do Senhor. Não é assim que todo mundo aprendeu? Mas está vindo uma geração que está precisando fazer isso mais não. Daqui um dia, meu irmão, o trem vai ficar muito feio mesmo. Se você não for doutrinado nessa palavra aqui, você vai acreditar em qualquer coisa. Toma cuidado das igrejas que você vai, porque umas igrejas, porque senão você vai encontrar o irmão lá no forró gospel. Fala, rapaz, eu não era crente lá no forró gospel. Está lá no encontro do date lá, cristão. O irmão está lá nesse negócio. Cuidado, meu irmão, você pode estar na rua e ser meu irmão ali, que era congregar junto com você, está lá misturado nesse negócio aí. Dançando quadrilha gospel, pastor. Eles falam um nome, mas falam outro. Quadrilha gospel. Quem que levanta? Quem quer ir para a quadrilha gospel? Olha, não tem comida lá, viu? Eles não querem não? Certeza? Nós temos que preparar os nossos filhos. Olha o versículo número 7. Escuta. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, irá cada um no seu caminho, e não se desviarão da sua fileira. Olha, o diabo é organizadinho, cada um na sua fileira. Sabe o que esse versículo significa? Que eles esperam uns aos outros. Agora eu vou falar um negócio para você assim: o crente espera quando o outro chega. Meu irmão, se você ficar tranquilo demais, você fica para trás. Você vai todo mundo lá para a igreja, no pastor tal. Ei, meu irmão, se vão ficar para trás, você fica para trás. Você não dá o GPS, você não acha não. O crente não espera, ele não espera. Irmão, você fica perdido. O inimigo espera um ao outro, ele tem paciência. Sabe que o diabo tem paciência? Escuta, ele fala assim: você fala e eu confirmo. Você posta e eu compartilho.
Agora deixa o crente postar, ninguém compartilha. Esse dia para trás o pastor postou, fez um vídeo no culto e tal, aquele negócio todo, demorou horas e horas, mandou para todo mundo, 3, 4 compartilhou, o resto, né, pastor? Nada. O pastor desanimou, falei, pronto, agora. Não, fez lá, fez filmagem, fez edição, colocou tal, um efeito especial, fez um negócio, ficou o dia, a semana toda arrumando um negócio. Postou lá, meu irmão, 3, 4 postou. Agora você vai lá, como é que chama aquele trem lá da concorrência? Da macumbaria, esses trens, irmão, eles postam um vídeo lá, todo mundo reposta. Todo mundo. Não fica um sem repostar. Eles é organizado. Agora o crente, irmão, é um por si, Deus por todos. Não tem organização nenhuma. Aqui, irmão, ó, como valente correrão e como homens subirão os muros, cada um no seu caminho, e não se desviarão da sua fileira. Ó, todo mundo organizadinho, todo mundo seguindo a carreirinha um do outro, todo mundo bonitinho. Você fala, eu confirmo, você posta, eu reposto. É assim, irmão, é organizado. Olha o versículo 5: com estrondo de carros. Quer dizer, estrondo é o que? Barulho. Como é que é o nome? Zoada lá, irmão, o negócio. Sobre os cumes dos montes irão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome propaganda um povo poderoso, ordenado para o combate. Sabe o que Joel está escrevendo aqui? O que é ordenado para o combate? O inimigo está preparado para combater. Ele está vindo com armas fortes. Eles lêem a Bíblia, entendem a Bíblia e distorcem ela. Agora tem gente que você chama para pregar, nem prepara, nem consagra, nem ora, nem busca. Não, chegar lá, Deus vai me revelar a palavra. Vou abrir aqui, irmão, ó. Deus vai falar comigo. Nossa, é Joel, Deus quer falar em Joel. Meu irmão não leu a Bíblia uma vez na semana e quer que Deus fale com ele. Que bagunça é essa, meu irmão? Quer subir aqui no altar sem ensaiar. Não, eu já tenho uma voz bonita, não preciso de ensaio. Não ensaia. Deus sabe, Deus entende. Deus entende que você é desorganizado. Deus entende que você é bagunçado. É isso que Deus está entendendo. Falei, gente, eu achei que eu vim para o culto hoje, o pastor vai pegar uma palavra boa, o pastor está batendo, chicote, para apanhar mesmo, para ver se aprende. Escuta, tem irmão que apanha rindo, né? Já viu? Bate lá rindo, irmão. Olha que coisa boa. Olha o versículo 8. Ninguém aperta o seu irmão, irá um pelo carreiro sobre a mesma espada, arremessarão, para que não saia, e não serão feridos. Eles têm habilidade. João está escrevendo: o nosso inimigo, ele tem habilidade, ele é ardiloso, ele é minucioso, ele vai vir quando ninguém espera. Vamos aqui seguir em frente. Versículo 11: e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso e executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Preste atenção aqui. Quem vai levantar a voz? Quem vai levantar a voz? O nosso Deus. Deus está falando assim: o inimigo vai vir com força, mas o Senhor vai levantar uma voz. Será que Deus vai levantar a voz lá na sua casa? Será que vai ser você? Será que vai ser você que vai levantar a voz lá na sua casa para destruir as obras do inimigo? Deus vai levantar uma voz, e essa voz pode ser você lá na tua casa. O Senhor levantará a sua voz diante do exército do inimigo. Sabe o que Deus está falando? Você vai ser aquele que vai preparar os teus filhos para o dia de amanhã. Você como pai, você como uma mãe, prepara o teu filho, ensina ele na palavra, admoesta ele, doutrina ele nessa palavra aqui, ó. Porque senão o mundo vai doutrinar ele. Deus está falando assim: eu permito o inimigo entrar, porque até que o diabo vir e afetar você, tem que ter permissão de Deus. Isso é feito lá no livro de Jó. Isso é para outra pregação. Mas Deus permite isso acontecer. Agora eu quero te fazer uma pergunta, igreja: Deus permite porque Deus é mau? Deus é mau? Deus gosta de destruição? Deus gosta de guerra? Sabe o que Deus permite? Para trazer justiça.
Porque tem muita gente que está dormindo. É difícil pregar isso aqui no meio de uma igreja, porque tem momentos que Deus tem que trazer um despertar para nós. Porque o inimigo, irmão, ele é grande. A gente tem que reconhecer a força do nosso inimigo. E o inimigo da nossa alma, ele vem para matar, roubar e destruir. A partir daqui do versículo de número 12, Joel começa a se preparar. Joel prepara o povo. Como nós vamos preparar para o nosso inimigo? Versículo número 12. E ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Quem está dizendo? Quem está dizendo? O Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso. Preste atenção, pausa aqui. Convertei-vos, o que significa isso? Significa mudança radical na forma de pensar, agir e voltar para Deus e abandonar o pecado. O que Deus está falando aqui nessa noite? Nós temos que ter uma mudança radical, não superficial. O que é uma mudança radical? Radical. Tirar tudo na forma de pensar, de agir, voltar para Deus e abandonar o pecado. Então você tem que começar a pensar o quê? A forma de converter o vosso o quê? Estou colocando aqui, irmão, está quase doendo aqui. O que eu estou falando? Converter o vosso pensamento. Aonde que o inimigo entra? Aonde que ele entra? Aonde que ele lança o dardo? Fogo inflamado? Na mente. Você tem que mudar a sua mente hoje. Convertei-vos, começando pela mente. Se você muda a sua mente, você muda a sua forma de agir. Se você muda a mente, você muda as suas ações. Se eu mudo o meu modo de pensar, eu sou um ogro, e não respeito a esposa, e Deus fala assim, converta a sua mente. Aí você coloca assim, Deus, Ele quer que eu cuide da minha esposa. Você mudou a mente, você vai começar a ter ações, atitudes. Você vai acordar mais cedo, fazer um café. Meu bem, bom dia, tudo bem? O café está pronto. Aí você vai mudar o seu comportamento. Vai falar assim, se hoje eu te amo, meu amor, hoje eu te amo mais. Porque o amor, ele vai ter que ser regado. Mas se você mudar a mente, meu irmão, se o homem não mudar a mente, não vai mudar a ação, não. Porque aí quando a mulher fala com o homem, o pensamento está longe. Está lá na caixinha do nada. Está lá na caixinha do nada. Você falou. Entendeu, meu bem? Entendi. Entendeu nada. Entendeu nada, mas faz grava um áudio e manda para ele e fala, escuta agora e entende o que eu estou falando para você. Assim, ó, entendeu? Entendi. Quando eu falei, sei não, vamos poder, mas... Tá vendo? As mulheres estão falando, fala Deus através do pastor nessa noite. Entendeu? Então tem que mudar a forma de pensar. Olha o que Deus está falando. De todo vosso, toda vez que fala, escuta, grava isso aqui. Isso aqui, se você, às vezes você tem que até pagar para escutar isso. Toda vez que fala coração, está falando da alma. Quando fala coração, está falando? O que envolve a alma? Envolve mente, emoção e vontade. O que envolve? Mente, emoção e vontade. Então, mude a voz de todo o vosso coração. Deus está falando, muda a sua mente, muda a sua forma de pensar, muda as suas emoções e muda as suas vontades, os seus desejos. Tá vendo que tudo está envolvido com a mente? Quando eu mudo a minha mente, até as minhas emoções mudam. Tem gente que só sabe chorar quando começa a pensar em Deus, pensar nas coisas de Deus, não chora mais. Em vez de tristeza vai ter o quê? Em vez de tristeza vai ter o quê? Alegria. Deus está falando que vocês têm que se converter, mudar o seu pensamento de uma forma radical. E Deus quer que você mude o seu coração, as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos têm que ser transformados e alinhados na presença do Senhor. Aí vamos lá, continuar o texto. Isso com jejum, e com choro, e com pranto. O que é jejum? Eu já falei sobre isso. Vou ter que falar rápido, o tempo não espera. O que jejum faz? Modifica o jejum. Ele é voluntário ou é obrigado? Jejum é uma prática voluntária de alimento e às vezes
água. Diga alimento e às vezes água. Ele mortifica a carne. Só que o jejum sozinho ele faz efeito? Não. O jejum precisa ser associado, primeira coisa, arrependimento. Depois oração. Depois meditação na palavra. Isso vai trazer o quê? Um fortalecimento espiritual e uma comunhão com Deus. Então o jejum, para ele ser forte, para ele ser poderoso, ele tem que ser o quê? Alinhado com o quê? Arrependimento, leitura da palavra, oração. Isso vai trazer comunhão e fortalecimento com o Senhor. Amém? Guardou? Arrependimento, oração e leitura da 3 coisas. Quantas coisas? 3. Arrependimento, oração e leitura da palavra. Guardou isso aí? Aí vai dizer, e com choro, e com pranto. É uma reação que nesse contexto, o choro é um contexto de quê? Tristeza. Mas a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma, mas a alegria. Então o seu choro, Deus pode transformar em alegria. Amém? Glória a Deus. E com pranto. Aí o versículo 13. Rasgai o vosso. Aí não, aí tem que estragar a maquiagem. Já viu quando a gente vai numa igreja? Parece que está tendo um concurso de beleza? Ah, nossa, mano, tá maquiada assim. Imagina, quando chega em casa, tira toda a maquiagem, vai falar assim, pronto, casei. Eu venho para o culto com a esposa, chego em casa é outra. Tão embelezada que a mulher está, o salto lá em cima. Falei, gente, parece que essa mulher cresceu, o salto 30, chega em casa, parece que uma anãzinha. Diminuiu a irmã. Falei, gente, mas a irmã desceu da escada, desceu do salto. Não é assim? É assim ou eu estou brincando aqui? Fala sério, irmão. Eu falo sério assim, mas assim, né? Brincando. Só que a irmã, uma maquiagem, um negócio todo, um salto lá em cima. Aí chega e não quer orar, não, mas se eu orar, vai estragar meu vestido. Se eu chorar, vai estragar minha maquiagem, irmão. Aí não tem como fazer o propósito de Deus, não. Aí está tudo errado, na igreja errada. Tem que chegar aqui dentro e chorar na presença de Deus. Se Deus trazer choro no seu coração, você vai chorar. Se Deus trazer alegria, você vai rir. Se Deus te motivar, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se Deus falar assim, desce no salto, você tira a sandália, tira o salto, desce no salto, porque Deus quer você do jeito que você é. Não é um concurso de beleza. É rasgar o coração. É tirar tudo aquilo que te contamina. Rasgar o coração e não as vossas vestes. Deus está preocupado com o que está de dentro ou o que está de fora? O que está de dentro ou o que está de fora? Ele quer uma transformação de dentro para fora. Posso falar algo aqui para você nessa noite? Se Deus muda você de dentro, isso reflete fora. Vou falar de novo. Se Deus muda você por dentro, isso reflete? Isso reflete? É fora. Olha aqui. Rasgai o vosso coração nas vossas vestes. Deus está preocupado com a sua roupa. Deus está preocupado com o seu coração. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha as qualidades que Joel vai dizer aqui do nosso Deus. Ele é misericordioso. Ele é compassivo, tardio em irar-se, porque ele não pensa como nós, ele não age na emoção como nós agimos, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Qual que é a única coisa que faz Deus se arrepender? Da sua ira, do seu furor, da sua raiva. Só tem uma coisa que faz Deus voltar atrás. O que é? O que é? É a única forma de você tirar a ira de Deus, da permissão de Deus, do inimigo na sua vida não chegar, é o arrependimento. O que Deus está nos chamando para hoje? Ele nos chama para quê? Ao arrependimento. Ele nos chama ao arrependimento. Versículo 14. E quem sabe se voltará e se arrependerá, deixando após si uma bênção. Fala, vamos ler. E deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso. Olha aqui, irmão. Quem sabe se voltará? Sabe por quê? O Joel está falando isso aqui. Tem gente que volta só agora.
Viu aquela pessoa que aceita Jesus pela emoção? Tem uma banda, tem um negócio acontecendo, aí ela vai na emoção, aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. A partir de hoje não vou fumar, não vou drogar, não vou fazer mais nada disso. Ela foi na emoção. Aí amanhã, quando vem a luta, vem a dificuldade, tudo que ela prometeu para Deus, o que acontece? Ela volta tudo para trás. Quem sabe, Joel dizendo, quem sabe ele se voltará e se arrependerá, deixando para si uma bênção, não transformando mais em maldição, porque Deus ia trazer, Deus ia permitir o inimigo chegar, eu não ia. E tudo é na dependência do Senhor. Se você está passando pela luta, pela dificuldade, tudo que você está passando, tudo é permissão de Deus. Nada sai do controle das mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aí vai dizer, quem sabe ela se arrepender. Deus está falando, não é para você se arrepender pela emoção, é para se arrepender de verdade, é de coração. Deus não quer algo fingido, falso. Deus quer algo verdadeiro. Quem sabe Deus vai se arrepender? Quem sabe Deus não vai lançar a maldição sobre nós e vai transformar a maldição em bênção? Porque tem gente que vai pela emoção, meu irmão. O Covid aí, ó, muita gente falou, se eu não morrer, eu aceito Jesus. Não morreu, menino. Fez voto com Deus, não cumpriu. Não morreu. Em vez de aceitar Jesus, começou na bagaceira de novo. Voltou tudo que fazia antigamente, voltou. Na hora da morte, meu irmão, vira santo. Aí depois que não morre, volta a fazer antigamente. Faz tudo errado. Versículo número 15. Versículo número 15. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Então Deus está falando, tocai a buzina em Sião, quer dizer, chame a atenção do povo de novo. Pede para eles santificar um jejum. O que é santificar um jejum? Toda a igreja, toda a congregação, das crianças até os mais velhos, proclamar um jejum, se santificar, usar vestes novas, se arrepender dos seus feitos, se arrepender dos seus pecados, fazer o que Deus quer que nós façamos, proclamar o jejum, estarmos realmente com as vestes limpas e purificadas diante do Senhor, para trazer o arrependimento ao povo. Isso vai trazer a Deus que o povo está alinhado na presença dele. O povo está realmente querendo fazer a vontade do Senhor. Aí a Bíblia diz aqui, versículo 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Joel está escrevendo que o povo tem que chorar, que tem que rasgar as vestes, e quem sabe o Senhor vai perdoar o teu povo. Versículo 18, existe uma promessa: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Amém? Aí aqui versículo 16: congregai o povo. O que é congregar? Chegar junto. Ninguém fazer nada na sua própria casa, é junto. Santificar a congregação. O que é santificar a congregação? A congregação tem que estar limpa, purificada, sem pecado. Ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, e os que mamam, saia o novo da sua recâmara, e a noiva do seu tamanho. O que o Joel está falando? Todo mundo, das crianças até os mais velhos, tem que estar alinhado na presença do Senhor. Até aquela criança que está ali mamando, ela tem que estar na presença de Deus. Mas aqui não tem uma criança que está mamando, né? Mas se tiver, a mãe e o pai tem que estar santificado para santificar a criança. O que é santificado? Está fora do pecado. Amém? Irmãos, preste atenção. Versículo número 18 até o versículo, não vou entrar em detalhes aqui para não passar do horário. Do versículo número 18, Deus não tem prazer na destruição. Ele quer zelar do povo, Ele quer compadecer do povo, mas para isso Ele tem que ter um despertar do povo, para um arrependimento do povo. Versículo número 19 vai ter uma promessa, do 19 até o 21, de que Deus Ele vai destruir os inimigos se nós nos convertermos e voltarmos a Ele. Vai voltar a ter fartura na terra.
Vai voltar a ter. Quando você plantar, você vai colher muito mais do que aquilo que você plantou. Deus está trazendo uma promessa ao povo. Se você está alinhado na minha presença, se você tem arrependimento, eu vou frutificar a terra novamente, eu vou multiplicar os frutos novamente. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher muito mais daquilo que você plantou. Deus vai trazer fartura sobre a tua casa e sobre a tua mesa. Você vai fazer uma compra lá, vai durar meses, vai ter multiplicação lá. Mas se você estiver na presença do Senhor, amém? Quero que vocês se coloquem sobre os pés hoje. Glória a Deus. Irmãos, Deus ele vai fazer uma promessa com um futuro melhor. Mas que para que venha chegar a essa promessa, a gente tem que fazer algumas coisas. Eu preguei aqui sobre um despertamento do povo de Deus, sobre sair da rotina. Lembra quando o casamento está na rotina? Está tudo na mesmice demais? Não tem que sair da rotina? Não tem que fazer algo novo? Algo diferente? Como que eu faço para chamar a atenção de Deus? Tem que fazer alguma coisa, não tem? Eu tenho que me movimentar. Então Deus trouxe um despertar nessa igreja hoje. A gente vai fazer algo diferente hoje. A gente vai chamar a atenção de Deus hoje. A gente vai falar assim: Espírito Santo, olhe para nós, porque essa igreja é uma igreja diferente. É uma igreja que está alinhada na doutrina do Senhor. É uma igreja que está vigilante. Não adianta eu fazer propósito, não adianta eu fazer voto com Deus se eu não estiver vigiando. Não adianta. Não adianta se eu orar e não vigiar. Não adianta se eu jejuar e não vigiar. Não adianta nada. Vai ser tudo em vão. Mas se eu tenho vigilância, leio a palavra, se eu oro, se eu jejum, vai ter o quê? Um avivamento na igreja. Vai ter uma unção do Espírito Santo nesse lugar. Amém? E eu quero chamar você para subir ao altar. Você não é obrigado a fazer nada, mas você que quer subir o nível espiritual, você que não quer ser mais do mesmo, porque eu falei para Deus: Deus, eu quero ser alguém diferente. Eu quero ser alguém fora da curva. Fora da curva. Quer ser usado por Deus? Quer ser instrumento na mão do Senhor? Tem que ter sacrifício. Tem que fazer o que ninguém faz. Tem que chamar a atenção de Deus. Se eu oro meia hora, tem que orar uma. Se eu jejum uma vez na semana, tem que jejuar 3, 4. Quer ser usado por Deus? Quer ser diferente? Quer fazer nada? Quer ficar de braço cruzado e o Espírito Santo descer sobre você? Não é assim que funciona. Você tem que chamar a atenção de Deus. Ler a Bíblia, orar, se consagrar. Gastar tempo com Deus. Se aproximar de Deus. Ter uma comunhão com Ele. Se você quer fazer algo diferente hoje, eu quero falar do propósito. Como que vai funcionar? A partir de amanhã até no próximo domingo vai ter um propósito de santificação. O pastor até fez o pai aqui. Mandou aqui para mim já, pastor? É o verso 16, né? Congregai o povo. É para um só fazer ou é todo mundo? Congregar, juntos. Junto a igreja é um corpo, e sozinho é um membro. Um membro faz alguma coisa fora do corpo? Não. Congregar o povo. Santificar a congregação. O que é santificar? Todo mundo no mesmo propósito, alinhado. Santificar a congregação. Ajuntai os anciões. Tem alguns anciões aqui, tá aí? Amém. Congregai os filhinhos e os mamos, saiam do noivo da sua recâmara e a noiva do seu tâmaro. Então Deus está chamando todo mundo, do menor ao de 0 a 150 anos, né? Que o máximo que pode ter é 120, mas eu falei 150. Vai que alguém é fora da curva e vai e vive mais de 120, né? Então todo mundo que quiser, que realmente querer, Deus não força ninguém a nada, faz esse propósito. O propósito é o que, pastor? Cadê? Você mandou aqui para mim ou não? Vem aqui, né? Vamos lá. Primeira coisa, isso aqui é bom, hein? Foi o Espírito Santo que trouxe aqui para você, pastor? Foi de Deus, hein? Olha o primeiro. Olha o primeiro. Vigiar a língua e atitude. Rapaz, irmão, vai virar santo agora. Vai ver serafins e querubins daqui um dia. Vigiar a língua e as atitudes. Você que quer matar alguém, não mata não.
Você que xinga muito, irmão, começar a vigiar agora. Para de xingar. Depois, oração. Oração de 5 minutos? 10 minutos? 20 minutos? 30? 40? Não. 1 hora. Por dia, pelo menos. Foi não, pastor? Foi o Espírito Santo. Deixa quieto, pastor, depois nós resolvemos isso em casa. 1 hora de oração, no mínimo. Depois, jejum. De segunda a domingo. Segunda a domingo dá quantos dias? Por que 7? Depois, leitura da Bíblia. Livro de Joel e o livro de Miqueias. Pastor, o que é Miqueias? Você vai ler a Bíblia e você vai entender o que é Miqueias. O livro de Miqueias tem 7 capítulos. Quantos? Vai dar para você ler um por dia. O livro de Joel só tem 4, pastor? Não, 4 não? Joel? Não, tem 3. Olha o tanto que é profético. Quantos versículos tem no livro de Joel? E Miqueias? Deu certinho. Perfeição e o Pai fez o Espírito Santo. Pronto. Ficou bom, não ficou? Você que quer aprofundar mais, 3 tipos de jejum, vou estipular aqui. Você vai escolher 3 tipos. Preste atenção, a gente não passar por lá. Já passou, né? 3 tipos. Primeiro jejum, pão e água. Pão e? Primeiro. Segundo modelo de jejum, sem água e sem comida. É um antigão padrãozão, né? Sem comida e sem água. Pastor, como que eu vou fazer? Estipula o tempo. Você acorda, já não come, não bebe, estipula até o período que você conseguir ou estipular com Deus. Isso é você e Deus. Terceiro modelo de jejum. Tem irmão, pessoas que tomam água, medicamentos, você toma água ali. Então só água, não come. Você vai tomar só isso, parcial. O doutor Fábio está falando aqui, me ajudando, parcial. Então a pessoa que toma, né? Tem pessoa que toma medicamento, né? Lá precisa tomar seus remédios e tal. Então jejum não tem não. Aqui nós estipulamos Nutella não. Aqui nossa igreja aqui não tem Nutella. Aqui nossa igreja aqui é raizona. Igreja raiz. Então 3 tipos de modelo de jejum. Outro detalhe, isso é um adicional. É um adicional. Pastor, além do jejum, eu não quero ficar no raso, eu quero ficar no profundo. Eu quero subir o nível espiritual. Quero subir a régua espiritual. Posso fazer mais alguma coisa? Pode. Você vai jejuar, além desses 3 modelos de jejum, você vai escolher qual você vai se adaptar melhor. E você vai fazer além do jejum um propósito. Vai tirar aquilo que você gosta. Um café, um leite, um chocolate, quer chocolate aí, né? Tira aí alguma coisa que você quer. Você gosta, água, arroz, a carne. Além do jejum, você vai tirar alguma coisa. Ai, meu irmão. Aí você vai ver diabo, você vai ver Deus, vai ver tudo aí. Anjo, serafim, você vai ver tudo. Pastor, tem que explicar que ele vai fazer de pão e água, né? Comer pão toda hora, né? Tem de pão toda hora, irmão. É nessa igreja aqui ou em outras igrejas? Em outras, né? Falando para não acontecer, né? É. E tem gente que pão e água, quer comer 10 pão. 10 pão no dia e tomar água. Pronto, fiz o jejum, 10 pão lá, não pensa? Entendeu? Ainda põe um pão e mistura e coloca o ovo lá dentro do pão. Uma manteiga. Pastor, mas é só o pão, não. Uma manteiguinha também. Pastor, não vou comer só o pão. Aí você bagunçou para tudo. Então, o jejum é o quê? Questão do pão que a irmã está falando. Você vai acordar, não vai comer nada. Quando você sentir vontade, bateu uma fome, deu, bom, deixa doer o estômago. Doeu? Aí você come um pedaço do pão. Aí a água, né? Você manda brasa na água, né, lá? Hidrata, né? Aí deu fome de novo, come pão de novo. Deixa doer o estômago, né? Dá uma dorzinha. Deixa sua carne estremecer, irmão. Deixa ela queimar mesmo. Amém? E aí você vai estar mais espiritual, vai estar mais próximo de Deus. Então você que quer fazer esses propósitos de jejum, vem aqui no altar. Vamos estar alinhando aqui no altar de Deus. E a Bíblia diz aquilo que você quiser fazer. Você não é obrigado a fazer. Subir o nível espiritual nessa noite, amém? Então essa mensagem que eu trouxe aqui é voltada para isso. E Deus está falando aqui, ó.
aqueles que se voltarem a mim, aqueles que realmente querem fazer a minha vontade, converter, santificar a congregação, estipular um jejum e fazer conforme a vontade de Deus, Deus vai trazer uma promessa de fartura. Vocês que estão aqui, tem uma promessa de Deus na vida de vocês. Vocês estão congregando, vocês estão santificando e vocês estão se alinhando com Deus e proclamando o jejum. Existe uma promessa aqui na vida de vocês, promessa de fartura, que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto de óleo, restituireis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta e o pulgão, e a oruga, e o grande exército que enviei contra vós. Então Deus vai trazer livramento para a vida de vocês. Deus vai multiplicar aquilo que vocês já têm, e tudo aquilo que vocês perderam, Deus vai restituir nessa noite, através do propósito que vocês estiverem alinhando com o Senhor. Amém? Está faltando mais alguém? E como que faz o senhor me orienta? Eu levanto 5h30 para trabalhar. Sabe escolher já qual dos 3 jejuns que você vai fazer? É isso que eu estou pensando aqui. Aí quando eu chego do serviço, Já está empurrando aí, eu Maria? tenho que tomar, eu tenho que comer. Você toma medicamento? Então faz o jejum que eu falei da água. Só toma água. Questão do medicamento, só tem que ficar sem comer. Então só faz assim, ó. Eu vou te orientar certinho. Pode ser não? Irmãos, e outra coisa, viu? O irmão falou que foi interessante. Toma cuidado com o jejum que você vai fazer. Não prejudique o seu corpo, tá? Não é para morrer não. Você está vivo, tá? O jejum não é para morrer. Você está vivo. Então você pode fazer o quê? Toma um medicamento, vai tomar água e vai comer o pão. Um pedacinho de pão quando você sentir fome, vontade de comer pão. Entendeu? Tem que ser inteligente, a gente tem que usar a estratégia. Então você vai tomar água, você vai fazer o do pão e água. Pão e água é bom, sabe? Você come o pão, toma água, medicamento, entendeu? Quando você vai sentir vontade, você vai comer o pão. Aí você vai estipula até o período que só quer de pão e água. Vou fazer até 5 horas da tarde, até 3 horas, até 4 horas da tarde, só estipula um tempo. Aí só entrega o jejum naquele dia e amanhã você começa de novo. Entendeu? Então a senhora faz dessa forma. Faz o de pão e água. Só que o pão e água não é só o pão. Só o pão sem nada. Só o pão. Entendeu? Está no horário. Vamos voltar orando. Eu vou fazer uma aí, vou falar qual que é, mas ainda vou tirar mais coisa também. O propósito é quem quiser. O jejum todo mundo tem que fazer. Não, mas o propósito é jejum. Você tira o que você quer. Aí quem quiser algo além, faz além do jejum um propósito. Aí você estipula o propósito, tira alguma coisa, algum alimento, ou cada um vai tirar alguma coisa. Ah, pastor, eu gosto muito, fico muito em rede social, então você tira. Ah, eu fico muito assistindo filme, tal, você tira. Tira alguma coisa tira algo que realmente vai queimar a sua carne, que a sua carne gosta. Mas tem gente que tira o café e fica doido, é melhor ficar são e ficar doido, né? É melhor ser são do que ser doido. Pensa em chegar doido aqui, misericórdia, tem que orar pra você, irmão. Tem que se converter. Irmão chegar doido assim, nossa, pastor, tô vendo tanto negócio. Irmã, você toma um café, irmão. Toma esse café aí, que é melhor só o café mesmo. Aí vai tacar as cadeiras e pensar que é demoniado. A irmã tá na carne. Meus irmãos, sobe aqui mais uma pergunta, tia. A gente vai fazer uma oração aqui de jejum. De joelho. Vamos de joelho. Vamos dobrar o joelho. Ah não, tira essa água para nós. Derruba essa água aqui. Glória a Deus. Vamos nos olhar como forma de humilhação a Deus. Você vai orar, você vai falar com Deus. A partir de amanhã, quando você acordar, você já vai estar nesse propósito, amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Espírito Santo de Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando ao Senhor nesta hora. O Senhor, meu Pai, venha trazer um arrependimento para a tua igreja. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas,
as nossas transgressões, Espírito Santo, e se cometermos alguma iniquidade, Senhor. Pai, tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, chamando a sua atenção. A igreja está, meu Pai, se convertendo e santificando ao Senhor, meu Pai. Como o livro de Joel vai dizer: santificai e congregai-vos. Que haja, meu Pai, um momento, meu Pai, um despertar do povo espiritualmente nessa noite. Que haja, Espírito Santo, despertar da tua igreja. Que nós devemos estar, meu Pai, alinhados com a tua palavra, com a tua vontade. Espírito Santo, que nós vamos proclamar um jejum a partir de amanhã, Senhor. Será de segunda até domingo, Pai. Nos abençoa, nos dá força, para que nós devemos manter, meu Pai, o nosso propósito e o nosso compromisso diante do Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Pai. Que nós devemos ter mais comunhão. Que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente. Que, meu Pai, que nós devemos não só jejuarmos, mas orarmos, lermos a tua palavra. Que nós devemos estar em conexão com o reino do Senhor. Que o Espírito Santo, meu Pai, venha estar ao nosso lado, nos dando força, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento. Que não, meu Pai, que nossa carne venha ser mortificada, que nós devemos queimar a nossa carne e que nós devemos dar lugar para o Espírito Santo. Que o Espírito venha reinar sobre a carne, que não a carne mais venha reinar sobre o Espírito, mas que o Espírito Santo venha prevalecer contra a nossa carne. E que nós vamos estar mais sensíveis a ouvir a tua voz e mais sensíveis a estar contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim oro, assim glorifico e exalto o teu nome, e assim, meu Pai, a tua congregação sela esse propósito, sela esse compromisso diante do teu altar, não diante dos homens, mas diante do altar do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos se levantar, ajuda os irmãos a estarem com os pés. Dá força para os irmãos aí, ajuda os irmãos aí. Amém? Irmãos, vamos finalizar aqui mesmo. Então, a partir de amanhã, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem para a pastora, pastor. Pastor, tem dúvida nisso, a gente vai estar sanando as suas dúvidas. Amém? Do que foi falado aqui nessa noite. Então, se tiver dúvida, você manda mensagem. Aí assim a gente vai estar explicando para vocês. Mais alguma coisa, pastor? É só isso mesmo, né? E no domingo, próximo domingo, a gente vai estar novamente aqui no altar, entregando o nosso propósito, nosso jejum diante do altar de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Já vai pensando aí, de hoje para amanhã, se você for tirar alguma coisa, já pensa o que você vai fazer. Tá bom? Deus vai te dar um discernimento aí. Põe a mão no coração. Domingo, quinta-feira não perca, tá? Nós estamos com o culto na quinta-feira e o culto no domingo. Domingo já é o dia já é Santa Ceia domingo, né? Pastora Selma sábado, mas é direcionado para os varões, né? Direcionado para os varões, os homens, na congregação Boa Vista 4 vai ter culto lá, tá? A partir das 19 horas. Então, os varões estão convidados para estarem lá. Quinta-feira nós temos o culto aqui e domingo é Santa Ceia, é Ceia do Senhor, amém? Então já vai alinhar o propósito aí já com a Santa Ceia. Vai ser fogo puro em nome de Jesus. Coloca a mão no coração, que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. As palmas em nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de